Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nesta manhã o texto que nos vai guiar em Atos 2 dar-nos-á esta mensagem que se chama cortes cardíacos, onde o que estará em causa, como estão a ver, é a imagem de um corte no coração, que não tem sido uma imagem nova para nós, mas vemos que, vez após vez, ela aparece na palavra. Só se ouve verdadeiramente a palavra quando uma cirurgia espiritual acontece. Nós só somos ouvintes sérios, verdadeiros do texto da Bíblia, da palavra de Deus, quando essa operação cirúrgica acontece em nós. Ao atingir o coração, a Bíblia corta-o. E é nessa ferida que uma vida se pode abrir e ser curada no perdão de Jesus. Tal como muitas vezes uma ferida tem de ser aberta para tirar impurezas lá de dentro. A palavra faz o mesmo connosco. Ela corta-nos, abrindo uma ferida, para que então uma vida possa ser de facto aberta diante do Senhor e ser curada no perdão de Jesus. Então vamos pedir ao Senhor que nos dirija nesta hora, para que seja a sua palavra de facto a fazer este trabalho, para que eu possa ser um pregador fiel dela neste momento. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós já expressámos tanto o nosso louvor a Ti, Senhor. Já nos temos deleitado na Tua presença como igreja hoje que somos, Senhor. E agora que estamos diante do Teu texto, da palavra que Tu inspiraste, Senhor, nós queremos nos deleitar ainda mais. Mesmo que isso signifique, Senhor, uma quebra estar a acontecer em nós. Uma ferida. Algo a ser partido, para que de facto essa satisfação aconteça, não pela nossa força, porque nós não temos capacidade de a formar, mas somente pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos nesta hora, dá-nos a capacidade de ouvir, dá-me a capacidade de pregar, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo de facto a trazer a mensagem ao Teu povo nesta manhã, e que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Avançando na nossa série de sermões Saber Ouvir, nós hoje estamos no livro de Atos. Aliás, nós passámos há pouco tempo por este episódio, lendo aqui no domingo, numa das leituras, porque era o domingo de Pentecostes, então recordávamos, em particular, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Queridos irmãos, o livro de Atos é uma aventura incrível. Para aqueles que se recordem, estavam cá em 2020, bem antes da pandemia começar, nós fizemos uma série de sermões só no livro de Atos que se chamava Está no Ir. E, de facto, está no ir, queridos irmãos, porque começando a ler o livro de Atos não dá para parar. É uma aventura incrível. E Lucas, que é o evangelista que escreve o Evangelho de Lucas, escreve também este livro. Ele narra a história de como, através da ação do Espírito Santo pela palavra, a Igreja se expande de Jerusalém até aos confins da terra. Nós vemos logo isso no início do livro, quando Jesus, ainda estando com os discípulos, antes de ascender aos céus, ele diz que vocês serão capacitados pelo poder do Espírito e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Esse é o padrão que aparece logo no início de Atos e que caracteriza todo o livro. A palavra está a avançar e por causa disso a Igreja avança também. À medida que judeus e gentios são agregados ao povo da nova aliança, já não são só os judeus, qualquer pessoa é enxertada no povo de Deus. Atos, que é, podemos dizer, a sequela do Evangelho de Lucas, ou o volume 2 da sua obra,
É a continuação, por isso, da história de Jesus na história do seu povo, a Igreja. No entanto, é preciso compreendermos, quando lemos o livro de Atos, precisamos sempre de ter em mente isto, porque este é um livro que trata de um tempo transitório entre o ministério de Jesus, que já ficou para trás, e os cristãos que viriam depois. Podemos dizer até, o livro de Atos conta o tempo de um período que transita entre Jesus e nós, hoje, aqui em 2024. O chamado período apostólico, em que de facto são os apóstolos que têm a missão de inaugurar a Igreja pelo poder do Espírito Santo, levando a palavra, capacitando as igrejas, os crentes, sendo o seu ministério comprovado por milagres, da mesma maneira como aconteceu com Jesus. E neste caso em particular, em Atos 2, a descida do Espírito Santo. É neste contexto que nós lemos Atos 2, um texto que descreve a descida do Espírito Santo, prometido por Deus. E diante do extraordinário que está a acontecer, ou que acabou de acontecer em Jerusalém, nós não lemos o texto todo, ele ainda é um pouco longo, mas recordam-se quando o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 que estavam reunidos, o que é que acontece, queridos irmãos? Lembram-se o que é que acontece? O que é que se ouve? Um vento impetuoso que não pode ser explicado por algum fenómeno natural, tem de ser um vento a vir de Deus. E vê-se o quê? Línguas de fogo sobre cada um deles, sobre cada um daqueles discípulos. Eles começaram a fazer o quê? Começaram a falar acerca das maravilhas de Deus nas várias línguas das pessoas que estavam em Jerusalém naquele tempo. Prosélitos, que tendo aderido à religião judaica, tinham-se dirigido a Jerusalém de várias nações, de várias partes do mundo, conhecido na altura, para irem adorar em Jerusalém. E eles ouviram como é que estes homens, que são galileus, estão a falar a nossa língua e nós estamos a percebê-los. Ao ponto de alguns deles dizerem até, só podem estar bêbados. O que não faz muito sentido, porque como é que uma pessoa bêbada, que perde as suas capacidades de raciocínio cognitivas, conseguia de repente começar a falar noutras línguas perceptíveis, de tal modo que as outras pessoas perceberiam? Não faz muito sentido. Portanto, as pessoas não sabiam explicar o que estava a acontecer. Então Pedro, o que é que acontece? Pedro prega o primeiro sermão da igreja. Pedro ouve, calma, é preciso explicar o que está a acontecer. E Pedro pega na palavra, prega o primeiro sermão da igreja para dizer que o Espírito Santo desceu como fora profetizado pelo profeta Joel. Vocês encontram essa parte do texto lá no verso 16 ao 21. E Pedro diz, ele foi profetizado, o Espírito Santo desceu, porque Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. E Pedro vai buscar mais uma passagem do Velho Testamento, vai buscar agora o Salmo 16, para confirmar mais uma vez a ressurreição de Jesus tinha sido profetizada no Velho Testamento, neste caso por David. E vocês veem lá essa parte do verso 25 ao verso 28. E por causa disso Jesus ascendeu aos céus em glória. Ele foi glorificado ao lado direito do Pai. E mais uma vez Pedro vai buscar um salmo, o Salmo 110. Então Pedro está a dizer, calma, o que está a acontecer foi aquilo que já tinha sido profetizado no Velho Testamento. Então a primeira coisa hoje que nós temos de guardar é que o facto de Jesus ter feito tudo até ao fim, ter morrido, ter ressuscitado, ter ascendido aos céus e o facto do Espírito Santo ter descido é o que faz de nós um povo que vive para ouvir a palavra de Deus. Sem que estas coisas se tivessem completado, nós não teríamos a capacidade de escutar a palavra de Deus como hoje nós queremos ouvi-la e como somos chamados a ouvi-la. Foi preciso que Jesus morresse, ressuscitasse, ascendesse aos céus, que a sua obra ficasse perfeitamente completada e que o Espírito Santo descesse para aplicar isso tudo na vida do povo de Deus. E é por causa disso que nós hoje somos um povo, uma igreja, somos pessoas que vivem para ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo está conosco. Deus está conosco através do Espírito Santo. É por isso que nós somos pessoas da palavra.
Nunca podemos pensar na nossa relação com a palavra separados da nossa relação com o próprio Deus, no Espírito Santo. Porque é Ele que nos dá a capacidade para ouvir a sua palavra, para a entender, para reconhecer nela quem Cristo é e o que Ele fez. Então este sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, coloca aqueles ouvintes, aquela multidão, no bloco operatório para uma cirurgia ao coração. Como diz lá a expressão, no verso 37, a tradução que eu li é da Almeida, João Ferreira de Almeida, século XXI, e diz que ao ouvirem a pregação de Pedro, e em particular o facto de Pedro dizer este Jesus, que foi aclamado Filho de Deus, exaltado à sua direita, vocês crucificaram-no. Em particular, por causa disso, o texto diz lá no verso 37 que eles ficaram com um coração pesaroso, um coração pesado. Noutras traduções poderá dizer um coração compungido. Há outra tradução diferente, além de pesaroso ou compungido? Então é como se Pedro, ao pregar aquela mensagem, tivesse colocado toda aquela gente no bloco operatório, para que o coração deles fosse rasgado ao meio. É isso que está em causa. A ideia original até deste coração pesaroso é um coração que foi cortado. Um coração até, se quiserem, que foi esfaqueado. Foi aberto ao meio. É esta a condição daquela gente. Então este corte espiritual que é feito, reparem mais uma vez, Pedro diz, sobretudo lá no verso 36, um verso antes. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro está a atribuir a responsabilidade àquela gente de terem crucificado Jesus, o Messias prometido, embora eles não tivessem sido os agentes imediatos da crucificação, embora não tenham sido eles as pessoas que em carne e osso estiveram lá presentes quando Jesus foi julgado, quando ele foi crucificado. Mas isso significa que este corte espiritual que é feito é, antes de tudo, o reconhecimento do pecado que levou Jesus à cruz. Aquelas pessoas, mesmo não tendo estado lá em Jerusalém quando Jesus foi crucificado, elas são tão culpadas pela crucificação de Jesus como os outros que estiveram lá foram. É o reconhecimento do pecado que levou Jesus à cruz. Logo, o primeiro passo ao ouvir a palavra é sempre o do exame pessoal. Quando tu ouves o texto, quando tu ouves a palavra vir até ti como uma faca para te rasgar, o primeiro passo que tu dás é sempre de te examinares a ti mesmo. Porque o primeiro passo da mensagem do Evangelho é sempre o da revelação do pecado. As boas novas vêm, mas para que elas venham é preciso que más notícias aconteçam. É isso que Pedro está a fazer. Vocês crucificaram o vosso pecado, levou Jesus à cruz. O primeiro passo quando tu ouves a palavra é sempre tu colocares o teu coração à disposição, tu te examinares a ti mesmo à luz do que o texto te está a dizer. Porque aquilo que o Evangelho faz em primeiro lugar é revelar o pecado que há em ti. É revelar a impureza que há em ti, que tem de sair. Tem de ser expurgada. Tem de ser limpa, tem de ser purificada. Quando te vês diante de Jesus na sua palavra, a atitude de fé que te abre caminho é a de quem foi ferido e precisa de ser sarado. De quem se julgava são e recebeu um diagnóstico de doença fatal. Quando nós estamos diante do Senhor Jesus na sua palavra, aquilo que nos faz avançar é a atitude de fé que nos abre o caminho. E isso só é possível a alguém que foi de facto ferido pela palavra.
e precisa de ser curado. Alguém que se julgando são, que se julgando saudável, que se julgando sem necessitar de ajuda, percebe que de repente tem um diagnóstico fatal à sua frente. Não sei se já tiveram essa experiência, provavelmente com alguém próximo. Imaginem o caso de alguém perfeitamente saudável, que de repente tem a notícia do médico: você tem um cancro terminal. O que é que essa pessoa vai fazer? Vai dizer: tome conta, eu vou vencer este cancro sozinho. Não, a pessoa vai se colocar o quê? Numa posição de: e agora? O que é que eu faço? Esse corte cardíaco do Espírito Santo, através da palavra, provocou exatamente essa resposta naquele auditório, que neste caso vai surgir em forma de pergunta. Vejam lá no verso 37 ainda. Quando eles ouviram isso, eles ficaram com o coração pesaroso, cortado, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? O que é que nós podemos fazer? Há esperança. Nós crucificámos o Senhor da vida. Será que há esperança para nós? O que é que faremos? É como quem diz: e agora? E agora? Reparem, é interessante porque o apelo da mensagem não vem sequer do pregador. O apelo da mensagem vem dos próprios ouvintes. Tal foi o corte que a palavra fez. São os próprios ouvintes que perguntam: e agora? Pedro nem teve a necessidade de perguntar: e agora? O que é que vocês vão fazer? Foram eles próprios, mexidos pela palavra, por aquilo que o Espírito Santo estava a fazer, que disseram: o que é que faremos? Por causa disso, nós compreendemos que não há palavra a acontecer se não houver uma resposta à sua chamada. Não há palavra a acontecer na tua vida, na minha vida, se não houver uma resposta da tua parte. Se não houver uma resposta da minha parte. Se nós não tivermos esta atitude de: e agora? O que é que eu faço? No verso 38, Pedro responde a este apelo da multidão. E essa resposta traduz a mensagem do profeta Joel, lá no verso 21, um pouco mais atrás. Quando Pedro está a citar o profeta Joel, uma das coisas que Joel diz lá no final, no verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora Pedro dá uma resposta ao apelo daquela multidão, traduzindo isto, interpretando isto que Joel está a dizer. O que é que Pedro diz? Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, vamos compreender o que Pedro está a fazer. Ele está a equivaler a invocar o nome do Senhor, o que Joel disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor significa arrependeram-nos, clamarmos pela sua ajuda, representado no batismo, no nome de Jesus. E a salvação de que Joel fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, esta salvação, Pedro especifica aqui é o quê? É o perdão dos vossos pecados, que é atestado no recebimento do Espírito Santo, que vem e aplica o dom, é um dom do Espírito Santo. E sendo este um dos temas que atravessa o livro de Atos, o arrependimento, e a evidência de que é Jesus, de que através do Espírito Santo está a reunir a sua igreja de todos os lados, o arrependimento, se vocês lerem o Evangelho de Atos, essa é uma constante. Quando o Evangelho começa a ser pregado, a resposta é sempre de quem ouve e de quem se entrega em arrependimento. É assim que a palavra avança, é assim que a igreja avança. Quando o arrependimento toma conta da vida daquelas pessoas. E neste caso aqui, o arrependimento agudiza ainda mais a pergunta do auditório. E a pergunta do auditório carrega esse tom de desespero. Eles acabaram de ouvir o que aconteceu com o Senhor do Universo, o Messias, o Jesus Cristo, e eles são responsáveis diretos nisso. Eles estão desesperados. A resposta de Pedro agudiza ao falar no arrependimento. Porquê?
Porque o arrependimento é assumirmos que não há nada em nós que possa compensar a nossa ofensa. Como se Pedro estivesse a dizer: vocês estão desesperados, mas não há nada que vocês possam fazer para resolver isso. O arrependimento é nós assumirmos que não há nada em nós que possa compensar a nossa ofensa. Por isso é que tu, quando injurias alguém, tratas mal alguém, falhas com alguém, tu reconheces que melhor do que compensar todo o mal que tu fizeste para essa pessoa é tu declarares o teu arrependimento, é tu pedires perdão. É tu colocares de facto à mercê dessa pessoa. Reconheces: olha, eu errei, eu não tenho como compensar essa falha, mas eu peço o teu perdão, eu arrependo-me. No arrependimento, por isso, queridos irmãos, a única opção é ficarmos à mercê de Deus. Eles já estão desesperados. Aquele auditório já está desesperado. O seu coração já está quebrado. E Pedro parece que ainda vai... Ele já espetou a faca, agora vai rodá-la. Ele vai dizer: vocês agora estão à mercê de Deus. Vocês têm que estar à mercê de Deus. Não há nada que vocês possam fazer. Vocês têm que estar à mercê de Deus. No arrependimento. E isto, deixem-me dizer, é um paradoxo maravilhoso. O de não haver uma agonia tão esperançosa quanto esta. A agonia de sabermos que não há nada que eu possa fazer para compensar a ofensa a um Deus eterno. Nós ainda hoje ouvimos ler o texto de Isaías 6. Diante do trono, a ouvir os anjos a cantar: Santo, Santo, Santo. E qual foi a resposta de Isaías? Juntou-se ao coro. Ele disse: ai de mim. É como este auditório. E agora? O que é que eu faço? Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu faço parte de um povo de impuros lábios. Ele estava à mercê do Senhor. Isaías, naquela hora, estava à mercê. E, ao mesmo tempo, isto é a coisa mais maravilhosa, porque quando nós estamos à mercê do nosso Deus, sem nada para oferecer, sem nada para dar, sem nada para tentar justificar todo o mal que temos feito, a esperança verdadeira nasce ali. Porque já não depende do que tu fazes, depende unicamente de tudo o que Jesus fez de modo perfeito. Assim como o sermão de Pedro juntou a soberania divina e a responsabilidade humana na crucificação de Jesus, reparem, lá no verso 23, puderem colocar os vossos olhos, do capítulo 2, Pedro está a pregar e ele diz assim: ele, Jesus, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, soberania divina, absoluta, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. Pedro está a juntar duas ideias fundamentais, essenciais, nós não podemos negar uma para termos outra e vice-versa. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. E ele junta isso lá na crucificação de Jesus. E ele volta a usar este esquema agora quando fala do arrependimento. Quando aquelas pessoas perguntam o que é que faremos. Reparem, se o verso 38 enfatiza uma resposta humana, Pedro está a dizer: arrependam-se, certo? Está a dizer o que eles têm de fazer. Arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se ele aqui no verso 38 está de alguma maneira a enfatizar a resposta humana, a responsabilidade humana, no verso 39 o que é que Pedro vai dizer? Reparem lá. Porque a promessa, não é algum fundamento, porque eu chamo-vos a fazer isto por causa de alguma coisa que vai fundamentar a vossa ação. E isso é o quê? A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então este verso diz que o arrependimento só é possível por causa da promessa de um Deus que chama. Só te podes arrepender quando Deus de facto te chama.
te dá a capacidade, te rasga o teu coração e te faz responder em arrependimento e em fé, que são dons do Espírito Santo. Por isso é que está lá escrito o dom do Espírito Santo. A capacitação que só o próprio Deus te pode dar na hora da angústia, na hora em que tu te vês diante da santidade perfeita de Deus, que te julga, porque tu não tens como estar à altura de Deus. Por muito bom que tu possas pensar que és, por muita coisa boa que tu possas tentar fazer, tu não estás ao mesmo nível de Deus. E isso é aterrador. Mas porque Deus é um Deus de graça e misericórdia, Ele chama e Ele dá-te o arrependimento para responderes sem nada para oferecer, mas para receberes tudo da sua mão. Parece uma contradição pedir uma resposta a alguém que entrega a si mesmo, não tem como a dar. Não é? Parece uma contradição. Eu estou-vos a pedir arrependimento, mas para vocês não têm como a dar isso. Parece uma contradição. Mas eis-nos novamente no campo do paradoxo. A palavra, reparem, a palavra é tão poderosa. A palavra de Deus é tão poderosa que nos coloca sempre numa posição em que deixamos de ser nós quem domina. Ao ponto de apenas podermos dizer em desespero: e agora o que fazer? Este corte que a palavra faz quando a escutamos é um corte em que nós nos sentimos e sabemos a sair do domínio que julgávamos ter. E a única coisa que sobra é uma pergunta: e agora? De alguém que estende os braços e que mostra que não há nada neles e que diz: e agora? O que é que eu faço? Isto significa que tu não estás a ouvir a palavra de Deus até que te rendas por inteiro ao Deus da palavra. É tão simples quanto isto, é tão direto quanto isto. Tu não estás a ouvir de facto a palavra do Senhor, a palavra de Deus, enquanto não te rendes ao Deus da palavra. Não existe audição sem rendição. Não existe audição com controlo. Tu não podes querer ser o Senhor da tua vida e estar à espera de seres moldado pela palavra de Deus, porque ela exige que tu rendas tudo, que tu entregues tudo. Não pode ficar nada. Tens de entregar tudo. E esta é sempre uma mensagem difícil. E é aqui que eu quero terminar nesta manhã. Esta é sempre uma mensagem difícil de ouvirmos, de ser pregada. Porquê? Porque somos criaturas de controlo. De alguma maneira, todos nós somos criaturas, homens, mulheres, crianças, jovens, que querem controlar aquilo que são e aquilo que fazem. E que só avançam quando sentem que estão a agarrar as suas vidas. Nós, de facto, na verdade, só avançamos quando sentimos que as circunstâncias estão alinhadas. Que, se eu decidir aquilo, eu sei que lá mais à frente tenho aquela segurança que me vai proteger. Eu sei que não vou de olhos vendados, eu sei o que estou a fazer. Nós somos este tipo de criaturas que querem o controle da sua vida. Mas deixem-me dizer que, no fundo, isso pode parecer uma grande liberdade, de teres a capacidade de conseguires planear tudo e de só avançares quando tudo estiver definido. Mas isso, deixem-me dizer-te, é uma prisão que tu estás a mascarar e que eu estou a mascarar de liberdade. Porquê é que é uma prisão? Porque te deixa afastado daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Nós não avançamos por vista, nós avançamos por fé. Quando tu te julgas no controle da tua vida, tu já estás a deixar Deus fora da equação. E por isso hoje a palavra chama-te à verdadeira liberdade, que é confiares em Jesus. O verdadeiro avanço só acontece quando te vês sem a capacidade de avançares por ti próprio. Mais uma vez parece uma contradição, mas não é. É um paradoxo. Porque não depende de nós, depende de Deus. O verdadeiro avanço na tua vida, o verdadeiro progresso espiritual, só vai acontecer quando tu afirmares que não podes avançar sozinho. Tu não
tens a capacidade de o fazer. É nesse momento que, através do arrependimento, e o arrependimento sendo o reconhecimento do teu pecado, da tua impureza, da tua incapacidade, é nesse momento que, através do arrependimento, tu deixas de depender de ti próprio e passas a depender do poder de Deus. E isto só é possível, mais uma vez, por causa da promessa de Deus que se cumpriu perfeitamente em Jesus. Isto só é possível porque Jesus, no teu lugar e no meu lugar, rendeu-se completamente, fazendo-se uma ferida aberta para te curar. Já pensaste nisto? O próprio Jesus fez-se homem, Deus Filho, teve de tomar a forma de homem, forma de servo, para ele ser feito uma ferida humana, para que a cura estivesse ao nosso alcance. Tu só podes ser curado em Cristo, porque Ele foi ferido no teu lugar. E é por causa de Jesus, porque Ele foi ferido, Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados, do peso da nossa culpa sobre Ele, que qualquer momento em que a palavra te fere, revela a tua incapacidade, revela verdadeiramente quem és, tu estás livre para avançar. Porque Jesus foi ferido no teu lugar, mas Ele ressuscitou. E o seu trabalho perfeito foi confirmado quando Deus o ressuscitou dos mortos, vindicando a sua vida. E é por isso que é de coração cortado pela palavra que nos sabemos completamente curados no perdão de Jesus. Não tenhas medo quando a palavra de facto te assusta, te fere, revela as coisas que nem tu próprio queres sequer começar a pensar. Mas ganha alento, porque é nesse corte que tu te vais saber completamente curado no perdão do Senhor. Deus diz lá em Deuteronômio 32, 39, eu sou o Deus que firo, que faço a ferida, eu sou o Deus que saro, sou o Deus que curo. A ferida que está a ser provocada na tua vida, esse corte, é o próprio Deus a ser amoroso contigo, a ser gracioso, para te curar. E nós respondemos a isto louvando o nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus. Senhor, Tu és exaltado para sempre, não há outro como Tu. O propósito das nossas vidas é louvar-Te, Senhor. Obrigado porque nos recordas sempre de que o Teu Filho, Jesus, está entronizado, glorificado à Tua direita, governando sobre todas as coisas, porque Ele morreu no nosso lugar, pagando a nossa culpa, e isso ficou tratado de uma vez por todas. Ele ressuscitou, venceu a morte, porque não havia como a morte reter o Filho de Deus na sepultura. E obrigado, Senhor, porque por causa disso o Teu Espírito desce para aplicar todas essas coisas na vida do Seu povo. É por isso que hoje, como vimos, nós somos filhos Teus que ouvem a Tua palavra, que vivem para ouvir a Tua voz. Ó Senhor, e aquilo que Te pedimos nesta hora é que, de facto, exponhas os nossos corações. Nós não queremos viver vidas de engano, em que nos julgamos livres, controlando tudo aquilo que fazemos, mas, Senhor, queremos nos ver expostos diante de Ti. Não temos como esconder da Tua face quem realmente somos, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Faz-nos avançar com fé, com arrependimento, Senhor, estando à Tua mercê. Que nós queiramos sempre, Senhor, estar à Tua mercê, porque sabemos que todo aquele que se entrega, Tu o guardas. Todo aquele que Te procura de todo o coração, ó Senhor, encontrar-te-á, porque Tu te deixarás ser encontrado. És Tu que chamas, foste Tu que fizeste a promessa. Por isso, Senhor, guarda-nos no nome poderoso do Teu Filho, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e para sempre. Amém.